Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos: Deus é a nossa justiça. Não temeremos mal algum. Senhor, te pedimos uma bênção para a nossa nação. Te pedimos uma bênção sobre o Brasil. E que o Senhor intervenha na nossa nação, trazendo paz, trazendo prosperidade, trazendo alegria, trazendo solução. Oramos, ó Deus, e pedimos também em favor de cada homem, mulher, jovem, criança que tem uma necessidade especial. Senhor, eu sinto no meu espírito que hoje pessoas que têm necessidades especiais na sua família, no seu casamento, nos seus negócios. Senhor, Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que intervém, Tu és o Deus que faz justiça. Por isso nós oramos agora para que toda obra de maldade, todo ataque espiritual contra essa vida, contra essa casa, cesse. Nós liberamos uma palavra de vida, de aumento, de favor divino sobre a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que foi tirado dela, tudo aquilo, Senhor, até que ela não sabe, Senhor, que pode ter sido tirado do caminho dela, que pertencia a ela, nós oramos o nome de Jesus por uma restituição total e completa. Senhor, Tu és o Deus que restitui, Tu és o Deus que intervém e faz justiça, Tu és o juiz de toda a terra, e nós apresentamos diante de Ti essa casa. Quebramos também o poder da obra de maldade, toda obra de maldade, de inveja, de contrariedade, resistências do inimigo no caminho dessa pessoa. Nós damos uma ordem: sai do caminho dela, sai do caminho dele, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por aqueles que têm estado cansados, frustrados, desanimados, que nesse momento, Pai, essa pessoa receba uma força do Senhor, uma unção fortalecedora. Toque agora, toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. Oro também, Pai, por toda pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente, e oro pela cura total e completa dessa pessoa. Eu digo a todo câncer, eu digo a todo tumor, eu digo a toda dor no corpo dessa pessoa: renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o Teu poder, Jesus, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor. Oro por essa pessoa que está com problemas no estômago, problemas na coluna. Senhor, apresento essa vida diante de Ti e creio no milagre. Creio que Jesus Cristo cura e libera uma palavra de saúde sobre essa pessoa. Que ela seja agora curada, tocada por Deus, no nome de Jesus Cristo. Toque-os, Pai, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. E Te pedimos também, ó Deus, encha-nos da Tua presença. Declaramos aqui, Pai, publicamente, que necessitamos da presença do Senhor na nossa vida. Sim, Tu és a rocha do nosso sustento. Estamos firmes na rocha. Estamos firmes em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos. Escreve aqui nos comentários: estou firme. Glória a Deus. Essa é a nossa declaração profética que nós temos feito, tanto no início da oração quanto no final. Temos declarado: estamos firmes, firmes com nossos pés na rocha, em Jesus Cristo. Estamos colocando a nossa fé em Jesus Cristo. Você que está aí junto comigo, declare agora: estou firme com os meus pés na rocha. Meus pés estão em Cristo. Estou firme. Glória a Deus. Glória a Deus, tua casa está sobre esse fundamento que é Jesus.
Aleluia! Ele é a pedra principal, Ele é a rocha do nosso sustento, Ele é a nossa fortaleza, estamos seguros nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. A Bíblia diz: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, nossa fé está nele, confiamos nele, esperamos nele, dependemos dele totalmente em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra para você, e eu sei que essa palavra é um aviso de Deus. Essa palavra é para você não apenas absorver ela, mas você aprender a viver com ela. Como assim? Jesus, ele disse: orai e vigiai. A gente ora bastante, mas esquece de vigiar. E a gente, vigia problemas, mas não vigia pessoas. Nós temos que vigiar certas pessoas que se aproximam de nós. Até aquelas que a gente acha que é mais inocente. Então, preste atenção nessa palavra. Antes disso, eu quero dar um testemunho da Sueli. A Sueli recebeu uma palavra profética aqui numa oração, e olha o que aconteceu com ela. Ela escreveu assim: graça e paz, me chamo Sueli, e meu testemunho é sobre uma palavra liberada durante a oração, no dia 19 de maio, no momento da declaração do Salmo 91. O Senhor mencionou meu nome. Sueli, Deus está curando teus joelhos. Eu tomei posse na hora. Desde então, nunca mais senti as dores que me acompanhavam há anos. Glória a Deus por essa bênção que Ele liberou sobre a minha vida através de você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigado, Sueli. A Deus toda a honra e toda a glória. Quem cura é Jesus. Quem opera milagres é Jesus. Amém? Quem opera milagres é Jesus. Então, creia que declarações proféticas no mundo espiritual funciona. Amém? Por isso que nós cremos tanto, liberamos palavras proféticas. Você tem que liberar palavras proféticas sobre teus filhos, sobre teu marido, sobre tua esposa, sobre teu trabalho, sobre tua empresa, sobre teus sonhos, sobre aquilo que está travado. Libere uma palavra com fé. Libere uma palavra. Você não dá ordem a Deus. Mas você pode usar a sua fé para liberar uma palavra profética, uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida para alguém no nome de Jesus. A Bíblia diz que nós comemos do fruto dos nossos lábios. Então, ou seja, eu vou ser alimentado por aquilo que sai também da minha boca. Se eu libero palavras de bênção, eu vou receber bênção em nome de Jesus. É nisso que eu creio. Eu quero falar um pouco hoje sobre 4 tipos de pessoas que serão usados para tentar distraí-lo do seu propósito. Isso é muito sério. Quer saber outra coisa que é séria? Intimidade pode destruir. Principalmente a intimidade errada. A intimidade certa é bênção. Mas a intimidade errada, olha para Dalila. Dalila foi um canhão na vida de Sansão. Dalila foi um canhão. Quando Dalila entrou na vida de Sansão, tudo aquilo que ele tinha, olha o que ele tinha. Era um juiz poderoso, e o juiz naquela época era como se fosse um presidente, governava. Sansão era juiz, Sansão era ungido, Sansão tinha nome, Sansão tinha a aprovação de boa parte do povo. Então, assim, um homem que Deus estava com ele, Deus estava com Sansão. Mas mesmo um homem tão poderoso como Sansão, através de uma mulher chamada Dalila, uma intimidade errada, uma conexão errada, uma sociedade errada, perdeu tudo o que tinha e foi humilhado, foi derrotado. E a misericórdia do Senhor se estendeu sobre ele e ele teve até que uma vitória podemos dizer no fim,
da sua vida contra os seus inimigos. Mas, sabe, aquilo que poderia ser longevo acabou sendo subtraído por causa de uma intimidade errada. Então, sabe, as pessoas não se dão conta, mas intimidades erradas pode botar tudo a perder na tua vida. Quanta gente já conheci que pela intimidade errada deixaram de ser uma bênção e começaram a seguir pessoas, sabe, que só trazem prejuízo e problema até hoje na sua vida. Quando Deus te mostra uma coisa que é errada, você tem a responsabilidade de se afastar. Eu vou repetir. Quando Deus te mostra, porque as pessoas não podem julgar você de andar com uma pessoa que você ainda não conhece ela. Mas a partir do momento que você a conhece, a partir do momento que você vê uma coisa errada, você viu uma coisa errada e você continua andando naquilo, a responsabilidade é sua. E daí você vai ter problemas. Então, intimidade com a pessoa errada pode destruir você para sempre. Para sempre. É por isso que nós temos que ter discernimento espiritual. Existem 4 tipos de pessoas que Satanás usa para distraí-lo, para desencorajá-lo e para tentar destruí-lo. E a primeira delas é aquelas que realmente não aceitam o seu propósito. Tem gente que não aceita o que Deus tem para você. Não aceita. O que isso significa não aceitar? Significa que aquilo que Deus mostrou para você, que tem para o seu futuro, que tem para o seu amanhã, essa pessoa não vai aceitar, ela vai dizer, eu não acredito nisso. Então, além de dizer que não acredita, ela vai, sabe, de alguma maneira tentar zombar de você, ela vai tentar lançar descrédito sobre você, porque ela não aceita o seu propósito. Ela não aceita aquilo que Deus deu para você. É como se o que ela tem é importante e o que você tem não é nada importante. Você já viveu essa experiência? Cuidado com gente assim. Cuidado com pessoas que não aceitam o seu propósito, não aceitam que você seja um empresário, porque acham que você deveria estar trabalhando de carteira assinada como, sabe, um colaborador de outra pessoa. Não aceitam, sabe, o teu chamado pastoral. Não aceitam que o seu sonho, que você quer ser médico, que você quer ser advogado, que você quer ter uma profissão, você quer, enfim. Ou seja, pessoas que não aceitam o propósito de Deus na tua vida, essas pessoas, o objetivo delas é tirar você do seu propósito. E sabe, pessoas que elas são egoístas e só o que importa é o que elas pensam, elas podem desencorajar você. E se você não tiver uma identidade firmada em Deus, se você não tiver um autorretrato claro daquilo que Deus tem para você, você acaba dando ouvidos a essas pessoas e saindo do propósito de Deus para a tua vida. O segundo tipo de pessoa que o inimigo usa são aqueles que não respeitam o seu propósito. Pessoas que não respeitam. E aqui eu tenho 2 coisas que eu entendo sobre isso. O respeito encontrará alguém necessário. O respeito encontrará alguém necessário. Aqueles que não respeitam o seu propósito, eles não vão lhe ajudar, eles vão dar contra o seu propósito. Quem não respeita você vai falar abertamente de você até para os outros, dizendo que você não está bem, que você está fazendo uma coisa louca e que mais cedo ou mais tarde vai quebrar. Pessoas que desrespeitam você, pessoas que não acreditam, sabe? Tem gente que diz assim, não, o meu trabalho é importante, o seu não é tão importante, o meu é seguro, o seu não é nada seguro. As pessoas que pensam dessa maneira, elas estão desrespeitando o seu propósito. Porque, gente,
O segredo da nossa vida está dentro do nosso propósito. Eu vou repetir isso. O segredo da nossa vida está dentro do nosso propósito. Então, aprenda a viver o seu propósito e não deixar ninguém mexer com o propósito que Deus tem na sua vida. A terceira coisa, o terceiro tipo de pessoa, são aqueles que não protegerão o seu propósito. Aquilo que você respeita é protegido por você. Mas a partir do momento, sabe, que alguém não respeita o seu propósito, essa pessoa não vai proteger. Ao contrário, essa pessoa não vai lhe ajudar em nada. Ela não vai ser um amparo na sua vida. Ela não vai proteger a sua vida, sabe, quando algo ruim vier contra o seu propósito, porque ela não acredita em você. Davi, ele protegeu a posição e o chamado de Saul, mesmo podendo ter acesso a Saul e prejudicá-lo. E você sabe, a lealdade de Davi com Saul se tornou lendária. A lealdade, ele preferiu fugir do que encostar em Saul, porque ele protegia, ele disse, eu não vou tocar no ungido de Deus. Pessoas que protegem o propósito de outra pessoa, mesmo que elas não concordem, elas não vão atacar, elas não vão agredir, elas não vão se juntar aos zombadores, aos críticos, para, sabe, lançar mão daquela pessoa. É por isso que a lealdade de Davi é algo tão conhecido por nós. A Bíblia nos diz em 2 Samuel 23:15, um dos pensamentos de Davi. E teve Davi desejo e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Quando os valentes de Davi, eles ouviram esse desejo de Davi, ele estava meio aborrecido, eles romperam em meio ao acampamento do inimigo, pegaram água e trouxeram para Davi. E sabe o que Davi fez? Davi pegou aquela água e derramou. Porque Davi disse assim, eu não vou beber essa água, porque essa água aqui, ela tem custo da vida de vocês. Vocês arriscaram a vida de vocês por mim. Sabe o que Davi estava fazendo ali? Davi estava protegendo o propósito daqueles homens. Davi estava mostrando a sua lealdade com aqueles homens. Então eu quero que você entenda que pessoas que amam a sua vida, elas vão sempre lhe proteger. Pessoas que amam a sua vida, elas vão prestar atenção nas tuas necessidades e vão te ajudar. Porque Deus vai colocar no coração delas. Quem ouve a Deus de ajudar você, verdadeiramente é seu amigo. Porque pessoas que só prestam atenção em si, sabe? E não têm amigo nenhum, essas pessoas, elas não estão conectadas ao propósito que Deus tem para a vida delas. E o quarto tipo, aqueles que não esperam que você realmente alcance o seu propósito, também não são seus amigos. Pessoas que têm pouca fé em você. Pessoas que, sabe, não acreditam quando você fala dos seus sonhos. Não acreditam quando você fala do seu propósito. Por isso, afaste-se das pessoas erradas, que não protegem seu foco, seu nome e seu chamado. Afaste-se dessas pessoas. Pessoas erradas sopram vida em sua fraqueza. Pessoas certas sofrem com sua fraqueza, porque têm cuidado de você, acreditam em você, têm fé em você. Aí você diz assim, puxa, mas poucas pessoas vão acreditar na gente. Mas são esses poucos que verdadeiramente são seus amigos. E é esses aí que você tem que, sabe, dar o devido valor para eles. Agora, as demais pessoas podem até ser conhecidos seus, mas você não pode trazer eles para sua intimidade, porque caso contrário, eles podem destruir você. Agora, tem algo que eu quero que você entenda.
Alguns lembretes para relacionamentos. O primeiro, quando as pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Eu sempre pergunto, sabe, quando as pessoas me dizem assim, sabe, de um tempo para cá não estou mais prosperando, de um tempo para cá as coisas não estão melhorando. Eu sempre pergunto, o que aconteceu que as coisas começaram a travar? Porque às vezes é uma decisão errada, mas outras vezes uma conexão errada. Então, quando as pessoas erradas saem da sua vida, na hora da dor, mas, sabe, aquela pessoa saiu, tanta coisa entrou para os eixos, tanta coisa, sabe, é como os trilhos de um trem. A coisa começou a fluir. Por quê? Porque a pessoa errada saiu da sua vida. Quando os indivíduos certos entram na nossa vida, coisas boas começam a acontecer. Quando Deus coloca alguém na sua vida, sabe, para te ensinar, para ser um amigo, para abrir a tua visão, coisas boas começam a acontecer com você. Quando as pessoas certas se aproximam, muita coisa boa começa a acontecer. Se você fala em guardar a sua vida, você torna-se uma cidade sem muros, a Bíblia diz. Por quê? Porque é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, presta muita atenção nisso, é nossa responsabilidade guardar a nossa vida dos relacionamentos errados. Às vezes Deus não vai impedir que uma pessoa ruim chegue no nosso caminho, porque Ele quer ensinar você a ter discernimento sobre quem se aproxima. O fracasso ocorre quando a pessoa errada chega perto demais. Eu vou repetir. O fracasso ocorre quando a pessoa errada chega perto demais, até dos seus filhos, da sua vida, da sua intimidade, da sua empresa. Então tenha cuidado e se afaste. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Eu sei que Deus está falando com pessoas. Eu sei, eu tenho certeza disso. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar agora o Salmo 91. Quero lhe convidar também. Amanhã nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. Vou transmitir ao vivo, mas quem puder estar presencial, esteja, porque eu vou fazer uma oração no final da minha ministração, amanhã. Eu vou fazer uma oração especial contra toda injustiça e contra maldade. Tá? Então eu convido você a vir. O endereço da igreja fica em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. E você que quer ser meu aluno na Academia Kindle, quer crescer espiritualmente, quer avançar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Tenho certeza que caminhando na Academia Kindle você vai crescer muito, até porque você vai estar andando no profético junto conosco. Amém? É muito poderoso estarmos no mesmo caminho. Amém? Quero pedir também que você se inscreva no canal, quem não é inscrito, vamos andar juntos. E se puder compartilhar com 7 casas, com 7 famílias, faça isso. Tem um sininho aqui, que é o sininho das notificações. Ativa as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube avise você. Não esqueça de ativar as notificações, tá bom? E escreve aqui nos comentários, estou firme. Essa é a sua frase profética, é um memorial que você está levantando. Está firme aqui, com seus pés na rocha, que é Jesus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Diz assim o Salmos 91, enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, que nós estaremos orando e clamando ao Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora toda pessoa, meu Deus, que está clamando por justiça. Que o Senhor visite toda injustiça e toda obra de maldade. Aquilo, Senhor, que essa pessoa tem ciência e o que ela não sabe. Oramos em nome de Jesus para que tudo, absolutamente tudo na vida dela, Senhor, aonde houve perda, aonde houve roubo e até mesmo onde houve desvio, Senhor, nós oramos por uma restauração total. Restauração de recursos, restauração de oportunidades, restauração da justiça, restauração da ordem na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Todo atraso, todo atrapalho, nós oramos o nome de Jesus que cesse agora. Oramos para que as grandes portas se abram, oramos para que milagres sejam liberados e que a mão do Senhor, levante aqueles que estão caídos, levante aqueles que estão prostrados. Senhor, eu oro também por aqueles que estão enlutados, para que o Senhor traga cura ao coração, consolo ao coração, vida. Sim, ó Deus, sopra a vida onde não há vida. Espírito Santo de Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os, Senhor, com vida, toque-os com vida, toque-os com vida. Senhor, tira agora a confusão mental, tira a perturbação, tira aquilo que oprime, tira aquilo, Senhor, que está trazendo angústia, que está trazendo inquietação, que saia no nome de Jesus Cristo e que venha a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor, Jesus. Toque-a, Jesus, com o teu favor. Eu oro, Senhor, e peço um milagre de Deus sobre ela. Um milagre de Deus sobre sua casa. Um milagre de Deus sobre sua família. Afasta, Pai, o mal. Afasta o mal, no nome de Jesus Cristo, e traga mudança, traga transformação e restauração à vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, toque-a com o teu poder e toque-a com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que seja quebrado toda a influência do mal, toda a influência do mal. Em nome de Jesus eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E que a partir de hoje, Pai, cada pedido de oração que está aqui, que a justiça de Deus manifeste, a luz de Jesus Cristo manifeste e a vida toque nessa pessoa. Senhor, arranca todo o mal e traga vida. Espírito Santo, sopra rios de vida em cada lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Não esquece de compartilhar essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estamos firmes aqui novamente, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Querido Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Eu oro por uma cura total, completa na vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o poder curador de Jesus Cristo toque no teu corpo físico, toque na tua pele, toque no teu sangue, toque nos órgãos internos, joelhos, ossos, juntas do corpo. Oramos por uma restauração total e completa. Também repreendo
todo tipo de confusão contra a tua vida, todo tipo de confusão contra a tua casa, todo tipo de confusão contra os teus negócios, todo tipo de briga, todo tipo de atrito relacionado a você, a sua casa, que caia por terra em nome de Jesus e que o Senhor dê paz à tua vida, que o Senhor dê paz à tua casa, que dentro da tua empresa tenha paz, que nos teus negócios tenha paz, que nunca falte a direção de Deus, que nunca falte o favor de Deus, que a mão do Senhor seja sobre ti, em o nome de Jesus Cristo. E nós consagramos, Pai, essa noite ao Senhor. E também consagramos ao Senhor o mês de maio de 2026. E pedimos, Pai, que maio de 2026 possamos ver várias portas abertas, várias oportunidades, possamos ver o favor do Senhor, possamos ser guiados por Deus em nossas decisões, que o Senhor nos dirija os nossos passos e nos livre do mal, nos livre do engano, nos livre da mentira, nos livre, Pai, daquilo que é cilada para nós. E que o Senhor possa nos abençoar, nos prosperar, abençoar a nossa saúde, a saúde dos nossos. E também te pedimos uma proteção sobrenatural sobre cada dia de maio de 2026. Também libera uma palavra, Pai, sobre todo aquele que está sobrecarregado, pessoas que estão carregando peso extra, pessoas que estão sendo afligidas, pessoas que estão tristes, que o Senhor traga alívio a essa pessoa agora, que todo jugo espiritual seja quebrado, que todo peso que essa pessoa carrega, todo peso que oprime, todo peso que está sobre ela seja removido, no poderoso nome de Jesus Cristo, que o jugo espiritual se desfaça, que esse ambiente seja tomado pela presença de Deus, esse ambiente seja tomado pela glória de Deus. Agora, toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os, Jesus, com a tua presença, é o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que alegria poder estar aqui junto com você. Espero que você esteja também consagrando o teu projeto de vida, colocando aqui nessa oração, segurando o teu projeto de vida enquanto nós oramos, porque cremos que acontecerá nossos projetos e sonhos apresentados a Deus, os ajustes Ele fará e cumprirá a sua vontade na nossa vida. E você que ainda não baixou o seu projeto de vida, deixa eu mostrar para você, é esse aqui, ó. Nós estamos apresentando em oração também, no final eu estarei apresentando a Deus. Esse aqui representa todos que já baixaram esse projeto. Aqui nesses quadrados em branco, você vai escrever os seus planos para este ano de 2026. A Bíblia diz em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Certo? Tem 7 áreas aqui da tua vida, onde você vai escrever. É só você baixar, é gratuito, está lá no meu site, www.vinicius7.com.br, ok? Muito bem. Eu quero dar um testemunho. Eu recebi um testemunho da Sueleide e ela escreveu assim: graça e paz, eu estava em propósito de consagração e no dia 29 de outubro de 24, eu estava de moto quando eu fui atropelada por uma caminhonete que me arrastou por cerca de 5 metros. O capacete saiu da minha cabeça, clamei pela minha vida e o Senhor me livrou. Fiquei embaixo da moto e ninguém entendeu como consegui ficar daquela forma. A recuperação foi difícil, fiquei 2 meses apenas deitada e hoje sou só gratidão. Também fizemos, eu e meu marido, a carta para Deus. Olha só quantos testemunhos ainda eu estou recebendo da carta para Deus. É por isso que nesse propósito que a gente está apresentando nossos projetos, nós não podemos falhar, irmãos. Eu sei que tivemos aí Natal, tivemos final de ano, férias do pessoal, mas agora está na hora de você voltar para as orações. Na verdade, não deveria ter saído das orações. Para você ver que quando a gente mantém a fé, mantém, sabe, nossos pés na presença de Deus, as coisas acontecem. Estou recebendo até agora testemunho da carta para Deus. Por isso, se você ainda não baixou o projeto de vida de 2026, não te custa. Sabe, tira 5 minutinhos,
para baixar ali o projeto, pedir para alguém imprimir para você, vai numa papelaria, ou se você tem impressora em casa ou dentro da empresa que você trabalha, pede para imprimir para você e faz o teu projeto e amanhã vem e apresenta aqui diante de Deus, tá? Olha só, fizemos eu e meu marido a carta para Deus com o propósito de vender uma chácara que ele havia recebido de herança. Pedimos o valor na carta e uma semana depois, uma pessoa enviada por Deus comprou à vista, pelo valor que pedimos. Glória a Deus. Eu tenho muitos outros testemunhos. Deus é perfeito. Obrigado por orar todos os dias por nós. Deus abençoe o Senhor e a sua família grandemente. Esse testemunho também é para aqueles que acham que Deus não responde, para aqueles que acham que Deus está demorando. Deus está mostrando para você que Ele responde. Se aconteceu com ela, você não é diferente. Às vezes as pessoas querem ter resultados na oração, mas elas não oram. Sabe, eu encontrei uma família no Rio de Janeiro. Eu estava numa grande igreja lá no Rio de Janeiro e uma família me pegou no corredor e disse: olha, a gente é muito grato a Deus pela sua vida. No momento que a gente mais precisou, entramos numa campanha de oração junto com você. Aí Deus restituiu, operou, daí eles contaram o testemunho todo da vida deles. E eles disseram, daí eu ouvi um dizer para o outro: a gente tem que voltar a orar, a gente só orou aquela campanha. E, puxa vida, né? A nossa constância tem que ser de oração. Amém? É claro que na campanha Carta para Deus aconteceu muita coisa, mas aqui nesses 12 dias de clamor para 12 meses de bênção também vai acontecer muita coisa. Gente, nada é em vão, nenhuma oração cai por terra. Nenhuma oração cai por terra. Então, sabe, se organize. Amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar vocês aqui na oração também, em nome de Jesus, tá bom? E antes de eu compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração, manda aí para 10 pessoas. Manda para 10 pessoas, me ajuda a compartilhar, você pode compartilhar. Manda aí para um amigo teu, manda para um parente, compartilha essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode, você tem redes sociais, pega o link da oração, compartilha nas tuas redes sociais, me ajuda a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Amém? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é de Elias no Ribeiro de Querite. Eu já preguei essa palavra, perdi as contas já. Mas essa não é uma palavra só que eu prego, é uma palavra que fala muito comigo. E é interessante porque cada vez que eu leio, Deus me traz uma coisa nova. E quando eu estava preparando hoje para trazer essa palavra para você, Deus falou muito comigo nessa palavra de novo. Sabe? Porque de uma palavra você tira N direções para a sua vida. E essa palavra aqui, quando eu estava preparando, o Senhor me disse: diga para o meu povo que a provisão deles depende de uma fonte. A provisão deles depende de uma fonte. Deus é a nossa fonte. A sua fonte não é o seu trabalho. A sua fonte não são seus muitos amigos. A sua fonte não são suas habilidades. A sua fonte é o Senhor. Eu quero declarar essa palavra: vai haver provisão de Deus aí na tua vida, na tua empresa. Muita gente tem pedido oração pelas finanças, tem pedido oração pelos negócios, e eu sei o quanto é desafiador nós vencermos e cumprirmos nossos compromissos. Início de ano, a gente tem um monte de compromisso, mas sabemos que Deus é fiel. Sabemos que Deus ele responde, sabemos que Deus não falha conosco, certo? E sabemos que Ele provê de várias formas. Em 1 Reis 17, verso 2 em diante, diz assim: depois veio a Elias a palavra do Senhor: retira-te daqui e vai para a banda de Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Para você ver aqui, ó, uma parada rápida, que Elias se moveu pela palavra de Deus. Quando você se move por uma palavra, a provisão vem até você. Então o segredo está no movimento. A prosperidade também está no movimento. As fontes de Deus jorram quando existe um movimento.
Então eu preciso receber a palavra, mas eu preciso me mover por aquela palavra. Nós temos que abandonar aquela ideia, sabe, de nos acostumar muito a um ritmo. Porque a palavra de Deus, ela vai te colocar em movimento. A palavra profética vai te colocar em movimento. A palavra profética, ela não vai te estagnar. A palavra profética, ela vai te colocar em movimento. Guarda isso. Escreve aqui nos comentários. Acho que você tem que escrever para gravar. Escreve aqui. A palavra profética me coloca em movimento. De repente você tem apartamentos para vender. De repente teus negócios estão travados na empresa. Talvez na tua família, sabe, tem gente desempregada aí. Tem gente aí dependendo de você, está tudo parado e estão só tirando de você. Deixa eu te dizer, você precisa de uma palavra de Deus, porque a palavra vai te colocar em movimento. A palavra vai te colocar em movimento. E quando você receber essa palavra profética, Deus vai te direcionar a oferecer isso aí que você tem para vender para alguém. Deus vai te mover a bater numa porta para conseguir esse emprego. Ou seja, Deus vai nos movimentar. Quando a palavra profética ela vem até nós, ela nos coloca em movimento. E esse movimento, ele traz a providência. E diz aqui: beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Deus levou Elias para o ribeiro de Querite. E ali ele bebeu, e a Bíblia diz que também o Senhor enviou corvos para trazerem para ele pão e carne todos os dias. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando você é direcionado por Deus, Deus usa coisas improváveis para te abençoar. Que coisa linda isso. Deus pode usar coisas que nós nem imaginamos para nos abençoar. O Senhor, olha só como Deus proveu na vida de Elias. Primeiro usou corvos e depois usou uma mulher que não tinha nada. Tinha o mínimo do mínimo. E aqui eu aprendo, Deus vai usar coisas improváveis para te abençoar. De repente você vai ser um intermediário de um negócio, uma porta que vai se abrir, uma oportunidade de trabalho, algo que Deus vai fazer na sua vida. E olha que tremendo, quando o ribeiro secou e os corvos pararam de vir, Deus ainda continuou provendo na vida de Elias. Lindo isso, gente. Isso falou comigo. Quando tudo seca, Deus ainda provê. Quando tudo seca, Deus ainda nos surpreende. Porque quando o ribeiro secou e os corvos não vieram, a palavra do Senhor veio. E a palavra do Senhor moveu Elias até a casa de uma mulher, que tudo que tinha era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Deus ainda provê. Mesmo que a seca chegue, Deus proverá. Ele moverá você, mas proverá. Outra coisa que eu aprendo é que a provisão não é a ausência de crise, é a fidelidade de Deus no meio dela. Ou seja, tinha dificuldade ainda na volta de Elias, mas a fidelidade de Deus estava provendo para ele. Então estava tudo seco ao redor, havia falta em todos os lugares, mas a fidelidade de Deus estava com aquele homem
que ouvia a Deus. A fidelidade de Deus está com você que está ouvindo a Deus. A fidelidade de Deus não falha, a fidelidade de Deus vai aparecer na tua mesa, a fidelidade de Deus vai aparecer no teu caminho, a fidelidade de Deus vai aparecer em forma até de ligação. Você vai receber ligação, Deus vai mandar recurso para você, a fidelidade de Deus vai aparecer nos mínimos detalhes, Deus vai enviar alguém para cuidar de você, Deus vai te colocar no meio de uma jogada, de um negócio, para que você prospere, para que Deus te abençoe. A fidelidade de Deus você verá em cada um dos detalhes da sua vida. O ribeiro pode secar, mas a fonte nunca falha, porque a fonte é o Senhor. A fonte de Elias. E aí vem uma outra coisa muito poderosa. Da onde vêm os recursos para ti? Da onde que vêm os recursos para a tua casa? Da onde que vem a provisão? Da onde que vem a proteção? Da onde que vem um milagre? Da onde que vem a intervenção? Vem de uma fonte. Deus. Somos gratos pelos corvos que vêm. Somos gratos pelo ribeiro que nos dá água. Mas não podemos esquecer que a nossa fonte é do alto. A nossa fonte é do alto. A nossa fonte é do alto. Quando chegamos a um limite na ciência, quando chegamos a um limite financeiro, quando as coisas se fecham, sabemos que a nossa fonte nunca vai falhar. Glória a Deus! 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 Aleluia! Você sabe que quando houve uma crise ali naquele tempo, onde tudo se fechou e as pessoas começaram a desesperar e nós ficamos vários meses em casa, ali naquele tempo, Deus, no meio daquela crise toda, Deus, Ele pediu para mim renunciar o salário que eu recebia da igreja, porque senão a igreja não ia conseguir pagar as contas que ela tinha para pagar. Tudo fechou, você sabe como é que foi difícil para todo mundo. E Deus me disse, renuncie o que você recebe da igreja, porque eu vou prover na sua vida. Eu disse, Deus, e agora? E daí Deus me disse uma segunda coisa. Deus me disse, e a partir de agora você vai pagar o aluguel da igreja. Duas coisas, ou seja, eu entrei numa oração e saí endividado. Saí sem salário e com dívida ainda. Mas Deus me falou essas duas coisas. Eu disse amém, Senhor. Falei para a tesoureira, a partir de hoje, não quero mais salário da igreja. E Deus me mandou ainda pagar o aluguel da igreja. E mesmo com tudo fechado, Deus começou a me abençoar. Comecei a vender livros, portas se abriram, os recursos começaram a chegar, patrocínios começaram a vir de empresas também naquela época. E assim foi uma bênção na minha vida. Consegui pagar o aluguel da igreja. Até, paguei. Na verdade, eu não parei de pagar. Quando terminei de pagar o aluguel aqui da igreja, eu comecei a pagar o aluguel lá em São Paulo. E só parei de pagar o aluguel da igreja quando eu entrei para a televisão. Mas eu aprendi isso com Deus. Eu aprendi que a minha fonte é o Senhor. Às vezes o ribeiro seca. Às vezes a coisa fica difícil. Mas Deus sempre provê. Deus sempre provê, Deus sempre abençoa. Deus manda alguém para te abençoar. Deus abre uma oportunidade para você. Deus, Ele tem os meios dele, porque Ele é a nossa fonte. A nossa fonte é o Senhor. E se eu estou falando essa palavra para você, é porque o Senhor está dizendo para você que Ele vai prover na tua vida. Ele vai prover na tua casa, Ele vai prover na tua história. E você não vai ser envergonhado em nome de Jesus. Milagres, sabe aonde os milagres nascem? Na obediência à voz do Senhor. A provisão, ela vem do improvável. Você não precisa ter muito, você só precisa se mover por uma palavra de Deus. Quem obedece no secreto vive
a provisão no impossível. Se você está obedecendo aquilo que Deus está falando com você em oração, você vai viver a provisão no impossível. Em nome de Jesus. Você vai ver o que Deus vai fazer aí. Pega com palavra profética, eu já me inspiro com essa palavra, escreve aqui nos comentários. Escreve aqui em nome de Jesus. Eu vou viver o impossível. Escreve aí, eu vou viver o impossível. Eu vou ver o que Deus vai fazer. Eu quero liberar já agora sobre o mês de maio. Eu quero declarar em nome de Jesus que iremos viver a providência divina. Iremos viver a providência divina. Deus nos surpreenderá. Deus nos surpreenderá. Deus nos surpreenderá para a glória de Deus. Aleluia! 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 Eu creio! Gente, vou dizer um negócio para vocês. É como se a minha fé tivesse sido abastecida por essa palavra. Nós vamos ver, e essa palavra não é só para vocês, é para mim. Eu vou ver algo sobrenatural na minha vida também. Amém? Eu vou ver, assim como vocês vão ver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê? Muito bem. Quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas essa oração agora. Manda aí para 10. Manda para 10 pessoas essa oração. Compartilha nas tuas redes sociais. Me ajuda a compartilhar. Me ajuda a compartilhar. Sabe, eu recebi nesse domingo uma família aqui de uma cidade próxima de Cachoeira. E eu comecei a estranhar, sabe? Todo culto de domingo aqui, eu estou no Rio Grande do Sul. Essa semana eu vou estar em São Paulo, mas eu estou morando no Rio Grande do Sul. E eu comecei a estranhar um movimento, um monte de gente vindo de uma cidade próxima aqui chamada Cachoeira, que é uma cidade próxima aqui, Cachoeira do Sul. Comecei a ver todo domingo 5 pessoas, 10 pessoas e toda semana chegando um monte de gente de Cachoeira. Mas que negócio estranho esse, né? Uma cidade aqui próxima, começou a vir um monte de gente. Daí esse domingo eu descobri, né? Veio uma família inteira e a mulher disse que a vida dela foi transformada por Deus e coisa e tal, e que ela compartilhava ali com um monte de gente da cidade. Eu disse, tá aí. É ela que está fazendo esse movimento todo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você compartilha aí com as pessoas da tua cidade, quando você compartilha nos teus grupos, as pessoas são abençoadas. Você está sendo resposta de Deus para alguém. Então, me ajuda a compartilhar em nome de Jesus, ok? E ó, deixa eu te falar, eu comecei hoje, dentro da academia aqui no Global, um novo módulo chamado Metanoia, Mudança de Mentalidade. Se você não é meu aluno na academia, você não sabe o que você perdeu. Nós fomos visitados, literalmente. Quem é meu aluno aí e que está aqui sabe o que eu estou dizendo. Nós fomos visitados hoje. Deus mudando a nossa mentalidade para esse ano de 2026. Vem ser meu aluno na academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Ó, 3 anúncios. Primeiro anúncio. Vem ser meu aluno na academia aqui no Global. Segundo anúncio, esse domingo, às 9 da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, ok? E também eu tenho Escola de Profetas essa semana, sexta e sábado, que será também em Alphaville, certo? São Paulo. Vai ser uma grande bênção, estamos com uma expectativa, vou receber preletor inclusive de fora do Brasil, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus, certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro aqui, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega aí o teu projeto de vida de 2026, pega ele na mão agora, certo? Eu estou pegando esse aqui representando todos vocês. O meu está em branco aqui, tá? Porque ele é uma representação. Mas o teu deve estar preenchido, né? E nós vamos orar agora em nome de Jesus. Escreve aí, maio será uma bênção de Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Nós apresentamos a Ti todos os nossos projetos de vida 2026. E pedimos, Pai, conforme está escrito em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos. Meu Pai, que os nossos planos sejam bem-sucedidos, que tenhamos sucesso nos nossos planos, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos prosperar, que o Senhor possa trazer vitória à nossa vida, vitória à nossa casa e a cada um dos nossos projetos, em o nome de Jesus Cristo. Consagramos tudo a Ti e pedimos, Pai, a Tua bênção e a Tua provisão. Senhor, eu oro em especial para que cada pessoa que está aqui nessa oração venha ter novas fontes de provisão, de livramento, de promoção, de vitória, no nome de Jesus Cristo. Senhor, traga recursos que estão travados, portas, oportunidades, Pai, que foram travadas, que haja uma liberação sobrenatural. Jesus, nós declaramos, Tu és Jeová Jirê, Tu és o nosso pastor e não teremos falta de coisa alguma. O Senhor proverá na nossa vida, o Senhor proverá na nossa casa, o Senhor proverá em todas as áreas da nossa vida. Nada irá nos faltar, nem a nós, nem aos nossos filhos e nem aos nossos projetos. Os recursos chegarão. Senhor, eu quero declarar, não vai faltar para os meus programas de televisão, não vai faltar, Senhor, para aquilo que estamos semeando. Que o Senhor continue a abençoar, Pai, cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, começa a declarar aí sobre a tua casa. Não vai faltar na minha casa, não vai faltar na minha empresa, não vai faltar para os meus projetos, não vai faltar para os meus filhos, não vai faltar para os meus netos. Comece a declarar, libere palavras. A provisão do Senhor chega na nossa vida todo santo dia. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa fonte, confiamos nele em nome de Jesus. Também oro para que dentro da tua casa haja um avivamento, que todos sejam salvos, que todos tenham uma experiência com Jesus. E todo aquele que entrou fraco aqui nessa oração, todo aquele que entrou cabisbaixo, desanimado, receba uma unção de fortaleza, que você receba a força do alto sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Compartilhe essa oração. Mande aí para 10 pessoas, me ajude a compartilhar, manda nos grupos. Que Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui ao vivo, em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida. Até mais, queridos.